Observatório do Ministério Público do Trabalho registrou 4.200 acidentes e 18 mortes em Alagoas no ano passado. Esses números condizem realmente com a realidade? Infelizmente, o número real é ainda pior, Maior? muito maior do que isso. Nossa. Há informações de que dados oficiais, né, ou melhor, extraoficiais, de que esses números do INSS podem ser 6 ou 7 vezes maiores do que são notificados. Lá atrás, se você for fazer uma comparação em 2012 até mais ou menos 2016, 2017, esses números, eles ficaram oscilando na casa aí de 6 a 10 mil acidentes de trabalho por ano. Nossa. São números de guerra. Sim. Uma coisa que é de chamar a atenção, o Brasil está na contramão na questão de notificações, né? Porque o mundo inteiro, o número de doenças que são ocasionadas, né, na questão dos ambientes de trabalho são muito maiores do que os números de acidente de trabalho. E no Brasil, aqui é ao contrário. Sim. Além dos números de doenças que são causadas no ambiente de trabalho serem ínfimos, né, os números oficiais, os números de acidente de trabalho também, infelizmente, estão aí. São altos, mas a realidade é que são muito mais altos do que a gente imagina. A empresa, como é que ela deve se comportar? Quais as obrigações de uma empresa em situações como essa? Primeiramente, a responsabilidade da hora que o trabalhador entra na empresa é do empregador. Então, o que tem que ser investido, e é que a gente disse muito durante a minha passagem pelo Ministério do Trabalho, é que essas empresas têm que investir em saúde e segurança do trabalhador. Tanto o empregador como o empregado tem que estar ciente da legislação, né, que determina quais são os direitos e as obrigações em relação à garantia de cada um dessas pessoas. Uma coisa que a gente sempre diz, e dá um toque aqui para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, é a contratação de um técnico de saúde e segurança do trabalho. Tem muita gente boa no mercado e que precisa de uma oportunidade até mesmo para ajudar a contribuir com Alagoas na diminuição desse alto número de acidentes de trabalho aqui no estado de Alagoas. Existe algum ranking, Israel, que contabilize acidentes de trabalho? Nós temos um levantamento aí e que fala que de 2012 até 2018, 44% do total de acidentes de trabalho em Alagoas vieram do setor sucroenergético. Mais precisamente, os trabalhadores que foram mais atingidos nesse total foram os trabalhadores da atividade rural. Vem precedido aí do setor de saúde, né? Os setores hospitalares também têm um altíssimo índice de geração de acidente de trabalho, e aí logo em seguida vem a construção civil. Uma última pergunta, que orientação você pode dar agora, tanto para os empresários como para os trabalhadores, Israel, para que se preocupem com a segurança do trabalho, por exemplo? A recomendação é o que eu faço primeiramente. Essa preocupação nós já tivemos lá atrás. Foi preocupado com a questão da saúde e segurança do trabalho, que em 2012, graças infelizmente a um acidente da Braskem, nós, junto com o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, nós lançamos aqui no Estado de Alagoas o prêmio Braskem de Saúde e Segurança do Trabalho, que eu acho que de vez em quando você ia para lá e eu estou vendo que os meninos participavam também desses eventos. Então, é isso, é investir na questão da saúde e segurança do trabalho. Apesar da crise, a crise influencia muito, porque a justificativa do empresário é que os recursos na venda do negócio não vai bem, então diminui-se aí o investimento nessa área. O que a gente precisa é voltar a se preocupar com isso, porque a gente está lidando com vidas humanas. O empregado precisa fazer o quê quando sofre um acidente de trabalho? Buscar um advogado, o Ministério Público, tem que fazer o quê? A primeira coisa é informar a empresa, né, tem que informar o INSS. Se o afastamento daquele cidadão for por mais de 15 dias, o INSS é quem vai tomar conta, senão a própria empresa dá os primeiros atendimentos. Se houver qualquer um nesse sentido, é claro que aí se busca ou o Ministério Público do Trabalho, ou o que sobrou do Ministério do Trabalho, né, que ainda funciona aqui, aqui em Maceió, né, ou então, como você falou aí, procura tanto a Justiça do Trabalho como a Justiça Federal.